Oi, professora Francisnalda Dourado aqui para gravar um vídeo sobre a filosofia enquanto utilidade. Será que essa filosofia tem utilidade? A ideia desse vídeo veio recentemente ao ouvir de um aluno em sala de aula que a filosofia era inútil. Daí a justificativa é porque eu estou de jaleco. Pois é. Os demais alunos da sala eu achei muito interessante, porque eles começaram a olhar para o aluno e ficar meio assustados, dizendo: ei, 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 fala isso não. E olharam-se para mim com aquele olhar de: professora, não fui eu que disse isso, por favor, não nos puna. Foi bem interessante a experiência, né? Enfim, e aí? Você tem essa mesma opinião de que a filosofia é inútil? E por que que tantas pessoas acham que realmente ela não tem utilidade? Vamos descobrir? Bom, nós vivemos num mundo que valoriza as aplicações imediatas do conhecimento. Ou seja, o conhecimento que é válido é aquele que eu consigo aplicar na prática. Por exemplo, as pessoas, elas valorizam mais as pesquisas tecnológicas. Por quê? Porque traz nova tecnologia. É, eles valorizam mais aqueles aparelhos, por exemplo, que liga e desliga a luz apenas com o som da minha voz. Entenderam? Ou é mais valorizado aquela tecnologia que me traz um aparelho, por exemplo, um sistema que eu consiga me comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo. As pessoas, o senso comum, valoriza mais ainda as pesquisas científicas, estas que visam a cura de uma pandemia, como a Covid, por exemplo, ou do câncer. E por falar em câncer, eu estou gravando esse vídeo no mês de março. E o mês de março é um mês da consciência e prevenção, tanto do câncer de útero, daí a cor lilás no nosso vídeo, e também do câncer coloretal, daí a cor azul marinho. Então, fica a dica para que a gente possa se prevenir contra esses dois câncer tão cruéis na vida dos homens e das mulheres. Tudo bem? Voltando então, no ensino médio, os alunos, eles valorizam, obviamente, mais a matemática, ou mais o português, porque tem mais peso no Enem, tem mais peso nos vestibulares e por aí vai. A filosofia do direito, por exemplo, lá no curso de direito, ela é menos valorizada do que, por exemplo, o direito constitucional. Por quê? A filosofia do direito só tem duas questões no exame da ordem. Porém, o direito constitucional cai 7 questões. O direito civil são 7 questões. O direito processual civil são 7 questões. Então os alunos param e pensam assim, não vou nem estudar a filosofia do direito. Qual é a importância da filosofia do direito se aqui na prática ela quase não vai me servir? Por que quase não vai me servir? Porque não consegue observar a real importância da filosofia. E eu poderia dizer N outros exemplos aqui para vocês. Mas enfim, eu acho que com esses a gente já conseguiu entender um pouco o porquê que a maioria das pessoas não consegue perceber a importância da filosofia. Mas aí eu preciso corroborar com o meu aluno quando ele diz a filosofia é inútil. Por que que eu preciso corroborar com ele? Porque se nós considerarmos o pragmatismo, a prática, a concretude, ela não tem utilidade. Realmente, meu aluno tem razão. A filosofia não tem uma utilidade como tem a pesquisa científica do, da cura do câncer, por exemplo. Entenderam? Mas então, como justificar a importância da filosofia? Qual é realmente a utilidade da filosofia? Antes de tudo, a gente precisa entender por que a filosofia incomoda. Por que será, queridos,
que a filosofia ela foi retirada do currículo escolar na época da ditadura militar aqui do nosso país, aqui do Brasil. Sabemos nós que a ditadura militar aqui no Brasil começou lá em 1964 e perdurou quase, ou melhor, mais de 20 anos. Né? A obrigatoriedade do ensino de filosofia só voltou a existir nas escolas públicas do nosso país em 2008, mais de 20 anos depois que a ditadura militar tinha acabado. A principal explicação de terem retirado a filosofia das nossas escolas é exatamente porque a disciplina, a matéria, faz com que a juventude pense. E pensar, turma, incomoda. Pensar traz um perigo para quem está no poder. A sociedade, muitas vezes, não percebe o poder que tem nas suas mãos em virtude dessa vantagem que nós temos, que é o pensar. Muitas vezes nós não fazemos uso dessa vontade. Como a filosofia ela incomoda para quem está no poder, é melhor retirar, é melhor silenciar aqueles que ensinam a pensar, por exemplo. Né? A massa pensante, a massa questionadora, ela jamais obedeceria às vantagens do regime militar, ou melhor, às vontades. As vantagens não, as vontades do regime militar. Além disso, a filosofia, além dela fazer pensar, dela fazer questionar, ela apresenta as críticas. E isso também não era bom para os militares. Eles eram preocupados com o movimento estudantil. Imagina só, os alunos, ao perceberem que o Estado estava cometendo crimes dentro das escolas, né? Cometendo crimes, obrigando a sociedade a se calar, censurando. Os estudantes, eles iriam começar a se organizar, eles iriam se rebelar. Então, o melhor realmente era retirar a filosofia das escolas. Colocou-se, então, um currículo técnico que preparava o aluno apenas para o mercado de trabalho e o aluno se calava, porque eu estou sendo preparado para o mercado de trabalho, eu não preciso pensar. Então, enquanto a sociedade, alguns, claro, continuam sem saber o que fazer com a filosofia, eles continuarão sendo massa de manobra. Os ditadores, eles não ignoram os filósofos. Não, ao contrário, eles se preocupam sim com os filósofos. Tanto que eles querem calar os filósofos. Melhor, e mais uma vez, melhor do que isso, retirando, por exemplo, das escolas. Ok? Então, a filosofia é sim uma ameaça ao poder. E é interessante que a gente perceba isso. Trago para vocês uma tirinha do Garfield, uma tirinha muito interessante. O dono dele chega para ele enquanto ele está assistindo a televisão e ele diz assim: "A que você está assistindo?" "Sei lá." Quem é o apresentador?" "Sei lá." "Qual é o enredo?" "Estou vendo televisão, para de me fazer pensar." Olha que interessante. Estou vendo televisão, para de me fazer pensar. Hoje em dia, me preocupa muito tanta tecnologia e muitas vezes nós não sabemos usá-la. O uso exagerado dos TikToks, do Instagram, das Netflix, enfim, isso me preocupa. Olha só, eu não estou dizendo que são meios de comunicações ruins. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que não deveríamos usar. Não, não. O que me preocupa é não sabermos usá-los. É nós ficarmos como os homenzinhos da caverna de Platão, com os olhos
fixados apenas na sombra. Por isso que eu chamo a atenção de vocês para esse vídeo, ou perdão, para esse quadrinho do Garfield. E, queridos, a filosofia, se ela não é útil, ela é, no mínimo, necessária. Ela é que nos ensina a pensar, e não é pensar de qualquer maneira, não. Porque olha só, eu estou com fome, o que é que eu vou comer hoje? Eu estou pensando. Mas esse não é um pensar filosófico. O pensar filosófico é aquele pensar racional, aquele pensar reflexivo, crítico, sistemático. É aquele pensar que faz com que a gente mude as nossas atitudes, que mude a nossa forma de ver a realidade. Como a autora Arruda Aranha diz, por meio daquele olhar. Ela busca outra dimensão da realidade, além das necessidades imediatas nas quais os indivíduos encontram-se mergulhados. Então, é através da filosofia que o indivíduo se abre para as mudanças, faz repensar o pensamento. Com isso, se torna capaz de superar a situação na qual está. Além de pensar o mundo por si só. Olha que interessante, pensar o mundo por si só. Vai além de simplesmente aceitar esse poder que impõe para a gente. Os governantes, os poderosos, é você olhar e ver o que realmente está acontecendo à sua volta. Então, a filosofia, ela não é útil, mas ela é extremamente necessária. E eu finalizo esse vídeo trazendo a imagem do pensador de Rodin, a escultura de Rodin. Essa escultura é muito interessante. Mais interessante ainda foi o artista que fez o Rodin acorrentado. Eu retirei, obviamente, da internet, e essa imagem nos faz questionar por que eu preciso da filosofia. Então, assim, eu convido vocês a questionar a vocês mesmos, não só o que eu falei nesse vídeo, mas por vocês mesmos, a filosofar, a questionar e dizer, por que eu preciso da filosofia? Por que eu preciso aprender filosofia? Por que eu preciso aprender a filosofar? Como Kant disse, não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Então, por que eu preciso aprender filosofar? Desamarrem-se da corrente do pensamento da massa. Aprendam a pensar por si só. Aprendam a refletir. Aprendam a filosofar. Pensem com criticidade. É esse o convite que eu faço para vocês hoje. Deixe o comentário aí dizendo o que vocês acham da filosofia, se vocês acham pertinente o filosofar, enfim. E nós ficamos por aqui. Até uma próxima.